meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma diferença. Não gostamos muito de ler no celular, mas nós vamos fazer uma nova experiência com vocês agora essa noite. Tem um texto que eu gostaria de discutir com vocês alguns minutos e queria que você prestasse bem atenção na inteligência humana que Deus permite para os homens. Lucas, doutor Lucas, escreveu no capítulo 16 alguns versos que eu vou tentar ler para vocês aqui no celular e depois nós vamos tentar transmitir a realidade para vocês. Diz assim no capítulo 16, do verso 1. Diz assim: e dizia também seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este lhe foi acusado de fazer perder seus bens. E ele, chamando-o, disse: como ouço isto sobre ti? Presta contas de seu trabalho, porque não poderá mais ser no mordomo. E disse o mordomo para si mesmo: o que farei agora que o meu senhor está me tirando o trabalho de mordomo? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando eu for expulso do meu trabalho de mordomo, me receberão em suas casas. Chamando-se a cada um dos seus devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: pega a tua conta, soma e escreve logo 50. Depois disse o outro: e tu, quanto deves ao meu senhor? 100 volumes de trigo. Disse: toma tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o injusto mordomo por ter feito procedimento, porque os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora, agora. Amigos, Lucas escreve porque os apóstolos resolveram contar a história. Estavam todos reunidos. Os apóstolos contaram essa história que eu li para vocês aqui na Bíblia, no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 6. Na verdade, era um mordomo que tomava conta de todos os bens de um senhor rico, muito rico. E esse mordomo que tomava conta, porque era mordomo, tinha que ser fiel. E o senhor daquele mordomo descobriu que aquele mordomo estava fazendo perder os bens daquele ricaço. E ele chamou o ricaço, isto é, o ricaço chamou o mordomo e falou com ele: olha, o que é isso que estão falando de você? Não é possível estar acontecendo isso com você. Mas nós vamos fazer o seguinte: você não vai mais poder
trabalhar para mim, me servir como mordomo. Você vai agora acertar as contas para poder falar comigo, porque você não vai mais ser meu mordomo. A Bíblia diz, no capítulo 16, que aquele mordomo apavorou. Porque ele disse, cavar eu não posso. Naturalmente ele era muito gordo, tinha uma maneira que não podia cavar. E o serviço que tinha na redondeza ali era cavar o chão e ele não podia cavar. Pedir esmola, eu tenho vergonha. O que é que eu vou fazer? Então, na cabeça de um homem, que é um homem mundano, ele resolveu um planejamento. Falou, eu sei o que eu vou fazer. Tinha uma série de empregados, de pessoas que trabalhavam para aquele homem rico, que o mordomo nem notava nada e deixava correr de qualquer maneira. É por isso que os bens do ricaço estavam sendo prejudicados. E o mordomo agora planejou o seguinte, se eu for agora ser mandado embora, perder o meu trabalho de mordomo, as pessoas agora não vão me aceitar nas casas. Não vão querer nem me dar oportunidade. Eu vou ter que arranjar um jeito de ser mandado embora e as pessoas me receberem nas casas deles com maior alegria. Então ele chamou uma das pessoas que ele sabia que devia ao chefe, falou, quanto é que você deve ao patrão? Eu devo X, uma quantidade de 100, por exemplo. Então você agora escreve aí que você deve a quantidade de 50, para poder você pagar isso logo no patrão que você mandar embora. Chamou o outro que também sabia que devia ao patrão. Você, quanto é que você deve ao patrão? Eu devo a quantidade de, por exemplo, 100 também, 100 espigas. Pois então você vai escrever 80. Enfim, as pessoas que estavam em dívida com o patrão, com o chefe, o rico, que não tinha nada escrito, que estava de qualquer maneira, ele organizou a situação, mas ele pensou assim, se eu der o privilégio a essas pessoas que estão devendo ao patrão, fazer um desconto, eles vão pagar, o patrão vai ficar com os bens, não vai perder nada, e eles vão pagar com diferença de desconto, vão me alegrar. E eu vou ser mandado embora, e aí, porque eu fiz esse bem a eles, eles vão me receber na casa deles. Deste jeito, ele concluiu a ideia de que ele poderia resolver o problema dele sem prejudicar o patrão, que era muito rico, mas ajudando as pessoas que deviam o patrão. O patrão, quando soube disso, na hora de dispensá-lo, ao invés de dispensar, diz a Bíblia, ele elogiou aquele homem. Elogiou a ponto de dizer que a ideia dele foi muito oportuna. Porque o patrão recebeu o que ele tinha com desconto e as pessoas pagaram também com desconto e, na verdade, ele resolveu o problema. Agora, eu vou falar duas palavras para poder anexar essa história. O filho das trevas são aqueles que pensam nas coisas más, coisas erradas. Mas a Bíblia diz que são mais sagazes que o filho da luz. Por quê? Porque o filho da luz pensa só na luz, na claridade. O filho das trevas pensa em tudo. Então,
A palavra de Deus nessa hora não quer te dar o conselho de você fazer igual os filhos das trevas, não. Dá o conselho de você se organizar a sua vida, para não prejudicar nem o seu chefe, ou seja, o seu patrão, nem você, nem seus fregueses. Tem que ser muito inteligente para poder fazer uma coisa dessa. Fazer um planejamento do jeito que não prejudica ninguém. Ninguém seja prejudicado. Em segundo ponto, a claridade agora, nós temos que aprender com o filho das trevas. Porque se o filho das trevas é sagaz, você tem que usar essa sagacidade para fazer o bem. Você tem que usar essa sagacidade para fazer uma maneira, uma coisa, do jeito que você não prejudica nenhum, nem outro, nem você, nem os seus. Essa é a mensagem que a palavra de Deus está dando a você nesta noite, para você pensar de uma maneira de você fazer as coisas. Tudo que você for fazer, pense em você não prejudicar o terceiro. Pensa que você vai fazer uma coisa de uma maneira que você não vai prejudicar nem uma pessoa, nem você, nem o outro. Você vai deixar tudo organizado. Então, organize a sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo nesta noite, para você organizar a sua vida, porque Deus está vendo a vida que você está levando. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesta hora está terminado o seu trabalho. Muito obrigado. Boa noite.